Muito bem, muito bem. Vamos lá. Quando a gente está ministrando algum curso de sacerdócio, quando chega na parte das invocações e das técnicas todas de sintonização entre o médium e suas entidades, uma dúvida que surge muito: a entidade só vem se estiver batendo o tambor? E aí as pessoas muitas vezes até mencionam aquele ponto muito famoso, muito antigo também. Eu conheci esse ponto nos anos 80. É mais ou menos assim: tambor, tambor, vai buscar quem mora longe. Tambor, tambor, oi, vai buscar quem mora longe. Eu vi Oxóssi nas matas, vi Ogum no Maitá, vi Oxum na cachoeira e Iemanjá no mar. Claro, eu já ouvi ele com algumas modificações em relação a esse modo que eu cantei. Eu aprendi assim, mas já o ouvi de diversas maneiras. Tá. É o tambor que vai buscar as entidades? É o tambor que vai buscar quem mora longe? Então, gente, é assim. O tambor, ele é um arquétipo. Ele é um arquétipo que representa o coração da Mãe Terra. Vocês sabem que o planeta Terra é vivo, né? Nós estamos habitando um ser vivo chamado Terra. É como se nós fôssemos células de um corpo. Seu corpo tem células. É como se nós fôssemos célulazinhas desse grande corpo. Nós e tudo que existe nesse planeta. Nós fazemos parte do todo. E a Terra pertence a um corpo maior chamado galáxia. A galáxia pertence, aliás, a um sistema solar. Esse sistema solar pertence a uma galáxia, que também é um ser vivo. E esse ser vivo, que é a galáxia, pertence a um ser vivo, que é uma macrogaláxia. E essa macrogaláxia pertence a um outro ser vivo, que é o universo. E aí o universo pertence a um ser vivo, que é o macro-universo. E assim vai. Então tudo está interligado e somos seres vivos dentro de seres vivos, vivendo em seres vivos. Então a Terra tem o seu coração. E o tambor, ele representa o coração da Mãe Terra. Então você bate no tambor, ali você está expressando a energia vital da grande mãe. Então só nisso aí já estabelece uma conexão muito forte e cria-se uma egrégora, porque na medida que você bate um tambor, você cria ali naquele ambiente, principalmente juntamente com a intenção de fazer daquilo ali um ritual, o ambiente que já foi previamente preparado, que já tem portais abertos, ativados, então aquilo ali forma uma egrégora fantástica. Mas não é indispensável. Os espíritos viriam também sem o batimento do tambor da mesma forma. Da mesma forma. Porque o que vai puxar, na verdade, o espírito não é o tambor. É a sua intenção. A sua intenção, ela cai no universo como se fosse um odor. Se você põe um perfume, você passa a ter um odor daquele perfume, você passa a ter aquela fragrância. Então, conforme a sua intenção, você vai ter uma fragrância energética que vai se espalhando por todo o universo, e os seres que vibram naquela fragrância, ou seja, naquela sintonia, vêm. Ainda mais se já estiver em dia e hora marcado, combinado. Ali já é um lugar onde as coisas acontecem. E mesmo que você esporadicamente faça algum trabalho, a sua intenção em fazer aquilo já foi captada por seres que você nem imagina. Quando você pensou dias antes em fazer aquela reunião, chamar fulano, beltrano, ou sozinho mesmo, já conectou. Ainda mais se você já tem suas companhias espirituais. Então não é necessário o tambor. É bom, é bonito, é legal, é interessante, ajuda muito, mas não é indispensável. Aí a gente entra numa outra situação. E o canto, o ponto cantado, é indispensável? Também não. Porque o que vai fazer o espírito incorporar em você não é o ponto cantado,
ou o ponto riscado, ou a vela. É a sintonia a partir da intenção, da realização de um intercâmbio mediúnico. Eu me lembro, quando eu era garoto, tinha um homem que eu chamava ele de padrinho, porque de fato ele ia ser meu padrinho, né? A intenção já era ser, que houve uma situação lá, o seu Alfreu, e o seu Alfreu ele era médio de mesa branca, muito amigo do meu avô Antônio Félix de Souza, pai da minha mãe. E o meu avô tinha esse amigo, eles se conheceram numa fábrica chamada Ibrap, se eu não me engano. Meu avô trabalhou nos anos 70. E ficaram muito amigos, eles dois. E o seu Alfreu era médio de mesa branca, ele recebia o Caboclo Sete Flechas e o Pai Jacó, até onde eu sei. Ele devia ter outros também. O Pai Jacó na linha de Preto Velho e o Caboclo Sete Flechas na linha de Caboclo. E na mesa, o que eu achava interessante, ele me contava mais ou menos como funcionava a mesa, eu era pequeno. Ele dizia, um dia você vai saber, você também vai trabalhar com essas coisas. Ele já sabia disso quando eu era nenezinho, que eu ia trabalhar com isso. E aí ele falava, né, que na mesa branca não se fazia gira. As pessoas trabalhavam sentadas e faziam oração e através do silêncio as entidades se manifestavam. Eu achava aquilo ali fantástico. Eu falava, mas como? Porque eu fiquei sabendo com o terreiro, e eu era curioso, eu ia em terreiro sem os outros saberem. Sem as pessoas de casa, né, saberem. E perguntava muito também para colegas meus, que as mães frequentavam o terreiro. Eu ficava perguntando como é que era. E eu sabia que em terreiro batia tambor, fazia gira e cantava ponto. E riscava ponto também. Em alguns lugares não fazia nada disso e a entidade vinha do mesmo jeito. E aí eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com as entidades, a minha mãe falava às vezes, pede para o Alfreu te ensinar as palavras certas para as entidades virem. Como se fossem palavras mágicas. Talvez a minha mãe tivesse essa noção de que tinha algum tipo de reza específica. Quando na verdade não necessariamente. E aí aconteceu que o Alfreu me explicou uma situação totalmente diferente e simplificou bastante a coisa para mim, que eu tinha uma visão um pouco mais complexa e errônea do que era o intercâmbio mediúnico. Ele esclareceu bem. Até hoje é um grande amigo, ele está no plano espiritual, mas eu ainda tenho contato. E as pessoas às vezes falam, Hernani, é possível, então, se eu tiver um ponto riscado e eu não souber como é que canta aquele ponto, olha, desculpa, é um ponto cantado. Alguém me passa a letra de um ponto cantado, só que não me ensina a cantar aquele ponto, embora eles sejam bem parecidos, é só fazer um sacrifício que você consegue inventar uma melodia e encaixa certinho. Você pode só recitar as palavras que a entidade vem. O que foi que eu disse? O que vai trazer a entidade não é o ponto, não é o tambor, não é a reza, é a sua intenção e a sua sintonia. Que se casarem com a intenção e a sintonia da entidade e você tiver realmente predisposição e condições, competências e habilidades para incorporar, manifestar aquela entidade, você vai manifestar. Independente de qualquer coisa. De estar num terreiro, de fazer um trabalho em casa, não importa. Tem gente também que fala, só faça trabalho se for no terreiro. Não faça, sempre tem aqueles grupinhos que faz um trabalhinho em casa, sem o Pai de Santo saber. O Pai de Santo não tem que saber de nada, que ele não é dono de você. Você faz quantos trabalhos você quiser, por aí ou na sua casa. Não tem que ficar pedindo satisfação. E outro, esse termo pai de santo, gente, eu mesmo não gosto que me chame de pai. Eu sou um dirigente espiritual. O termo de pai de santo tem muita vaidade nisso aí.
pai de santo. Está muito relacionado à questão do sincretismo, né? Que o católico ele tem um pai, que é o padre. O termo padre é pai. E a madre, que é a mãe. Então, quando trouxeram toda aquela santaria católica para sincretizar com os orixás de matriz africana, trouxeram também algumas terminologias sacerdotais para os cultos afro-brasileiros indigenistas, como o pai e a mãe, ou seja, o padre e a madre. Só que para não dizer padre e madre, dizia pai fulano, mãe fulano. E ficou esse negócio, pai de santo, mãe de santo. Isso aí é desnecessário, é obsoleto. Aí vem um outro pessoal e fala, ai, pai no santo. Sou pai no santo, é tudo a mesma coisa. É vaidade, é ego, tem pai coisa nenhuma, rapaz. Aí fica aquela ideia de que você é dono do filho. Não, ele faz o trabalho que quiser. Outro dia um rapaz azucrinou, querendo... Não, que passa o endereço da casa, que não sei o que eu preciso ver. Mas no final das contas, não, que tem que pedir agô para a mãe de santo. Para que pediu então os dados e uma série de coisas? Você tem que pedir agô para a mãe de santo. Ela não é sua dona. É complicado. Eu estou aqui com um exemplo de ponto do pai Carlos de Luanda, por exemplo. Preto Velho. O ponto é assim, ó. Firmou o seu ponto na areia, seu nome ele vai falar. Ele é pai Carlos de Luanda, vem na Umbanda trabalhar. Se você tiver fé, sintonia, intenção e esses itens se alinhavarem com a entidade também, com a fé dela, com a intenção, com tudo mais, a incorporação é só questão de instantes. Você entra em transe. Agora, se você quiser cantar, firmou seu ponto na areia, seu nome ele vai falar. É pai Carlos de Luanda, vem na Umbanda trabalhar. Firmou seu ponto na areia, seu nome ele vai falar. É pai Carlos de Luanda, vem na Umbanda trabalhar. É pai Carlos de Luanda, vem na Umbanda trabalhar. É pai Carlos de Luanda, vem na Umbanda trabalhar. E pai Carlos de Luanda, vem na Umbanda trabalhar. Eu adorei as almas. Fica a seu critério. Se tiver um tamborzinho para acompanhar, eu... melhor ainda. Estou aqui com outro ponto. As almas do pai Carlos do Rosário, já é outra. As almas benditas e santas deram a sua bênção. Pai Carlos do Rosário, trazei-nos... As almas benditas e santas deram a sua bênção. Pai Carlos do Rosário, trazei-nos a salvação. Como é que a gente pode... eu acabei de receber as letras desses pontos aqui, tá? Então eu vou tentar jogar uma melodia em cima disso aqui. Vamos lá. As almas benditas e santas deram a sua benção. As almas benditas e santas deram a sua benção. Pai Carlos do Rosário, trazei-nos a salvação. 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 Bom, foi um improviso. Tá, por que eu estou fazendo isso? E se você quisesse chamar o Pai Carlos do Rosário somente recitando. Você se concentra ali e começa. As almas benditas e santas deram a sua benção. Pai Carlos do Rosário, trazei-nos a salvação. As almas benditas e santas deram a sua benção. Pai Carlos do Rosário, trazei-nos a salvação. As almas benditas e santas deram a sua benção. Pai Carlos do Rosário, trazei-nos a salvação. As almas, e vai falando, até você se sentir em sintonia com aquela entidade, como se isso fosse um mantra. E você vai se concentrando, e ali, conforme a sua relação com aquela entidade, você vai dando passividade, você vai entregando a sua psique para aquela entidade utilizar como uma ferramenta. Então aí, essa entidade vai se aproximar de você, ela vai se aproximar,
e ela vai se acoplar. Ela vai fazer uma conexão entre você através dos chakras, de alguns chakras, inclusive o cardíaco e o laríngeo principalmente, e às vezes o chakra frontal também. E ali vai haver uma conexão, uma fusão de auras e está feita a psicofonia. Se você for um médium de desdobramento também, e psicofonia, ocorre um fenômeno chamado psicopraxia, que é você se desdobra e o espírito que já está ali conectado a você pelos chakras e com o campo áurico entrelaçado, fundido os dois campos áuricos, o seu e do espírito comunicante, acontece muitas vezes do espírito entrar na matéria. É raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer. Em muitas das minhas manifestações mediúnicas, esse fenômeno ocorre comigo. Eu entro num estágio de psicopraxia, não me lembro de absolutamente nada que você falar quando eu estiver incorporado. Mas na psicofonia, aquele espírito que não aceita fazer a psicopraxia, ele prefere ficar no clássico modo que ali do lado do médium pode haver um tipo de recordação, mas aí se o médium tiver ética, né, vai ficar tudo ali, vai ficar entre vocês dois. E aí geralmente os trabalhos nunca são individuais, né? Sempre tem alguém, um cambono perto. Então para quê? Se você tem medo de falar da sua vida perto de uma entidade, nem vai. Nem vai. Entendeu? Se tem medo, nem vai. Porque sempre vai ter alguém que vai escutar. Isso aí é um clássico. É um clássico. Tá bom, gente? Então é isso aí. Então, qualquer orientação, estamos aí. Eu sou Hernani de Oxóssi. DDD 11, telefone 96551-9042. Eu vou pedir que você dê um like aí, por gentileza. Se inscreva em nosso canal se ainda não o for. E divulgue esse canal para mais alguém. Mostre esse vídeo para alguém. Peça, por favor, para a pessoa se inscrever também. Isso vai nos ajudar. É uma forma de você incentivar o nosso trabalho. Tá bom? A gente sabe que algumas pessoas não gostam do que a gente fala aqui. Não concordam. Mas eu acho que se puder deixar de lado, né, as aversões, incentivar o trabalho de um companheiro de senda, porque tem muita gente que eu também não vou com a fachada, mas eu apoio o canal da pessoa, porque se nós que professamos o espiritualismo e o espiritismo, em alguns casos tem o espírita também, se nós não dermos as mãos, existem grupos fanáticos que puderem fazer para nos destruir, vão destruir. Na hora que o fanático de determinadas crendices tá atacando o irmão que é do candomblé ou da umbanda, para ele é tudo macumbeiro, viu? Você, irmão kardecista, que tá aí ouvindo eu falar agora, candomblecista, catimbozeiro, umbandista, o daimista, para certos fanáticos que se dizem cristãos, somos todos um bando de macumbeiros sem vergonha. Isso é assim, satanista. Eles encaram tudo na hora de atacar, ele não faz essa distinção. Aquele é do candomblé, ou aquele é da umbanda, esse vamos atacar assim, esse vamos atacar menos, esse vamos pegar mais leve. Não, a sarrafada, a intolerância vem na mesma proporção para todo mundo. Então nós estamos no mesmo barco. Parem com essa guerrinha de o candomblé é melhor, a umbanda é melhor, o kardecismo é mais puro, chegou num grau mais avançado. Não, ninguém chegou em grau avançado nenhum, senão não estava aqui na Terra. Já começa por aí. Eu não estava aqui. Então ou a gente se une, ou a vaca vai para o brejo. Vai para o brejo.